Gente, desde já, boa noite, pastor Elias. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. É uma honra, privilégio, aquela coisa toda. Muito bom, estamos aqui para conversar um pouco, divertir um pouco também. Que bom bater um papo. Gostei de saber que o patrocinador aí é uma pizzaria, então a gente começa aí já a orar, né, meu irmão? Para ver se até o final do programa, de repente, Deus toca aí nos corações, né? Que bom estar aqui, gente. Muito legal. Muito bom estar aqui mesmo. Que bom. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, pastor. Fiz contato com o pastor já tem alguns meses e de bate-pronto, ele nos atendeu com grande carinho e falou, não, pode ficar tranquilo que estaremos aí. Muito obrigado mesmo aí, muito obrigado mesmo. Ainda, hein? Louva a Deus pela tua vida. Que bom, que bom. Privilégio poder estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. Desde já, pastor, conta pra gente aí um pouco da sua história. Quem é o pastor Elias Rodrigues? Pro pessoal ficar conhecendo aí. Poxa vida. Bom, vamos lá. Eu nasci em 1978, façam suas contas. 1978, não sei o dia nem o mês. Nasci numa pequena cidade do interior do Paraná chamada Ubiratã. E por que eu não sei nem o dia nem o mês? Eu sou filho de um pai desconhecido, não o conheci, e minha mãe faleceu no meu pós-parto. Minha mãe, Dona Maria Rodrigues da Silva, faleceu aos 48 anos de idade, deixando 11 filhos. Eu sou o 11º. Então, não deu tempo dela colocar nome, não deu tempo de registrar, e eu não faço ideia de quem seja meu pai. Mas eu fui adotado por um pastor de uma pequenina igreja. Esse pastor foi movido por Deus a ir até onde minha mãe vivia, e me adotou, me levou para sua casa e fui conviver com sua família. Há 45 anos atrás não existia essa ideia de adoção como hoje, fila de adoção, processo de adoção, Ministério dos Direitos Humanos, não existia nada disso. A mãe faleceu, não tem com quem ficar. Quem se interessar, pega e leva. E assim foi. Esse pastor me levou para sua casa, esse pastor tem 6 filhos, 4 rapazes, 2 moças, e eu fui conviver nesta casa, nessa família. Mais de um ano depois, eles mudaram do interior do Paraná para o interior de Rondônia, atravessaram o Brasil. Nesse atravessar o Brasil, eles precisavam de um documento para levar esse menino que estava com eles desde então, e não tinha nenhum tipo de registro. E eles não tinham nada anotado, que dia que nasceu, que dia, que mês, etc. Segundo as pesquisas, eu nasci de 20 de setembro a 10 de outubro, e a família escolheu 4 de outubro para comemorar o meu aniversário. O pastor que me adotou não conseguiu me registrar no nome dele, no nome da família, mas ele ganhou a guarda da criança. Lembra quando, até hoje isso ainda acontece, um casal se separa, não consegue criar a criança, vai viver com a avó materna ou paterna, ou uma cuidadora ou alguém, o juiz concede a guarda daquela criança. E assim foi, essa família, esse pastor e sua esposa obtiveram a minha guarda, um documento de guarda e responsabilidade. Ele tem, até hoje, guardado esse documento, é uma espécie de relíquia para ele. E assim foi. Fui criado nessa casa, nessa família, muito Deus, uma casa de crentes, um pastor muito simples, mas um homem de muita oração, de muita busca de Deus, de muito poder de Deus na casa, um casal muito simples. Fui criado numa casa que não tinha televisão, não por proibição, mas por preferência, não tinha televisão. Fui criado em sítio, apartando bezerro, montando em bezerro, bezerro montando em mim. Fui criado tirando leite de vaca, etc. e tal, mas também criado em meio a pastores, obreiros, missionários, profetas de Deus. Eu dormia no colo das irmãs do círculo de oração, eu ia para as consagrações com minha mãe, até porque ela era esposa do pastor, então eu ia para a consagração, meus pais dirigindo o culto, ministrando, e eu sentado no chão, etc. e tal. Resumo da história, por volta de 7 aninhos, eu comecei a perceber alguma coisa diferente. Por quê? A família que me adotou é tudo loiro, tudo branquinho.
Então, meu pai adotivo é aquele cara que, quando fica nervoso, ele fica vermelho. Não. A esposa também. Eu, com 7 aninhos, olhava aquilo. Mãe, pai, mãe, pai. Tá algo de errado, não está olhava no certo. espelho. Na rua que eu fui criado, até por volta de uns 11 anos, na cidade de Ji-Paraná, interior de Rondônia. Na minha rua tinha um amiguinho paralítico, uma amiguinha diabética, um amiguinho hemodiálico. Eu sempre brinco assim que a minha rua era o retrato daquilo que hoje se chama minorias. Então tinha um diabético, um hemodiálico, um paralítico. E os meninos olhavam para mim e falavam: mas ela é tua mãe? Eu falava: é, minha mãe. É teu pai? É. Ah, já sei. Você deve ser adotivo. Você deve ser adotivo. Um belo dia eu cheguei em casa com aquilo na cabeça. Eu coloquei aquilo na cabeça. Ele é paralítico? Ele é diabética? Ele é hemodiálico? Eu sou adotivo. Eu cheguei em casa e falei: mãe, que trem é esse que eu tenho aí? Que um é hemodiálico, outro diabético, paralítico. E eu adotivo? Esse trem que eu tenho aí, o que é que os meninos falam aí que eu sou adotivo? Tem cura? Rapaz, ela, sem estudo nenhum, nunca estudou, ela disse para mim assim: não, filho, é assim, ó, adotivo é o filho que não nasceu na barriga. Ele foi gerado no coração. Nossa, que top, hein? E não tem cura esse trem, não. Porque o sintoma, que é o amor que eu sinto por você, nunca vai sair. Mais tarde o pai te conta. Aí foi o dia de contar para mim, aos 7 aninhos, quem eu era, de onde eu saí, o que era esse negócio de ser adotivo. Aí ele vai me contar que Deus que o enviou para me adotar, que Deus falou para ele que eu ia ser um homem de Deus, um pregador da palavra, um pastor, etc. e tal. E para selar o que ele estava fazendo naquele dia, de me contar quem eu era, ele me dá o meu primeiro presentinho que eu me lembro de ter ganhado do meu pai adotivo, que foi uma Bíblia. Ele me entrega uma Bíblia dizendo que Deus havia falado para ele me treinar para ser um pregador da palavra, um profeta, etc. Então, vai vendo. Eu tinha 7 aninhos quando ganhei minha primeira Bíblia. Quando eu fiz 8, ele pegou a Bíblia velha e me deu uma nova. Quando eu fiz 9, ele pegou a Biblinha velha e me deu uma nova. Por volta de uns 9 anos, ele me presenteou com um livro chamado Heróis da Fé. Aí minha vida virou um transtorno. Porque qualquer um... Hoje eu estava no culto de ceia em minha igreja. E um dos assuntos falados foi do crivo para obreiros. Você passa por uma reunião, por algumas denominações falam sabatina. Eu sempre brinco. Eu acho que na lista de requisitos que um obreiro precisava ter já leu Heróis da Fé? Ali eu conheci Dwight Moody, David Livingstone, o homem que foi missionário na África. Quando ele morreu, só veio o corpo porque os africanos tomaram o coração dele. Eu li sobre o homem que nunca orou menos do que 10 minutos e nunca passou 10 minutos sem orar. Eu li sobre Martinho Lutero, eu li sobre Savonarola, eu li sobre os grandes heróis da fé, começando por Jesus. Eu me apaixonei por aquilo. E diferente do que a maioria dos pastores que eu conheço dizem, nunca pedi para ser pastor, eu nunca quis. O meu caso é uma exceção, porque eu coloquei no meu coração, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero pregar, quero falar da palavra, quero conhecer. Top. Então eu quero ler sobre Sansão, e eu lia sobre Sansão, e eu não me contentava com os desenhinhos na classe das crianças. Eu queria saber quem era Sansão, o que significa o nome Sansão, por que o anjo apareceu para a mãe dele e falou: meu nome é maravilhoso, que anjo é esse? Enfim. E então eu acabei me tornando um menino meio fora da curva para a turminha. Então ali começa essa minha história de amar a palavra, de amar a Bíblia. Então eu ia, por exemplo, para a salinha das crianças quando eu era chamado para pregar, porque eu queria ficar no culto com os adultos. Eu ia para a reunião de obreiro, eu ia para a escola bíblica de obreiros, eu ia para a escola teológica, e meu pai ministrando para os obreiros e eu lá com um caderninho na mão. O pregador terminava de ministrar, quando ele descia do altar, ele trombava comigo no corredor da igreja. Pastor, o senhor falou uma coisa assim que eu não entendi, queria que o senhor explicasse para mim, etc, etc, etc. Então, eu digo assim, que eu fui treinado para ser um pastor, um obreiro, etc e tal. Parte consciente, pelo pastor que me adotou, e parte inconsciente.
Então, eu não acredito que quando, por exemplo, ele precisava ir orar por um enfermo, ele me levava por coincidência. Talvez para ele é só a companhia do menino. Para mim era um treinamento. Acabou se tornando um treinamento. Então, foi por aí. Aí eu fui ser líder de jovens, líder de adolescentes, filho de pastor, né? Fiz tudo que você possa imaginar na igreja, etc. e tal. Então, eu acho que meio que mistura as coisas assim da minha criação com a família adotiva, com essa coisa de palavra de Deus, de amar a Jesus e etc. Né? Então, respondendo à sua primeira pergunta de quem é o pastor Elias Rodrigues, eu sou aquele menino lá ainda que ama a palavra, que ama Jesus e que gostaria de ver a minha geração rendida aos pés de Jesus. Né? Que é top, isso, hein? É isso. Que top, hein? Top, hein, pastor? É Que isso. benção. É bom saber que por aí a gente já começa falando exatamente como que consegue se convencer nos dias de hoje essa nova geração de adolescentes e jovens a ter esse amor. Geração celular. Porque na época do senhor não tinha esse acesso que tem hoje. Não. Mas isso acaba, de alguma forma, atrapalhando um pouco isso. Mas como que a gente lidar, como convencer, quais os primeiros passos para convencer essa galera a ter esse amor pela palavra? Teve uma pesquisa recente, e nesta pesquisa, jovens de 16 a 20 anos, no quesito melhor amigo, colocaram o smartphone. Rapaz. Então, vou repetir. Uma pesquisa séria, feita a nível nacional, garotos e garotas de 16 a 20 anos, no quesito melhor amigo, escolheram o smartphone. Meu Deus do céu, velho. Então, eu penso que... eu penso aquilo que Paulo pensava. Fiz-me de tudo para ganhar todos, para alcançar todos e etc. Eu me considero quase que um pioneiro nessa questão da rede social, da comunicação. Eu tinha por volta aí de uns 15, 16 anos, e as pessoas falavam: você tem uma voz legal de ouvir, você tem uma voz bonita, etc. E você podia ser locutor, podia trabalhar com isso. Então eu comecei a associar as coisas. Se eu pudesse fazer o que eu gosto para Deus, como é que seria? Se eu pudesse usar o meu talento, se eu aprimorar isso, se eu melhorar isso e canalizar isso para Deus, aí eu fui descobrindo meio que o chamado de Deus nessa questão. E então eu penso o seguinte: na minha época, as pessoas ouviam muito rádio. O que eu fiz? Eu entrei no rádio. Nesta época, as pessoas são apaixonadas por redes sociais. Segundo o último censo mundial, são 8 bilhões de habitantes no planeta, 5 bilhões têm Instagram. Se eles são apaixonados pelo Instagram, se eles ouvem o Instagram, então eu vou falar no Instagram. Se eles estão ligados no TikTok, então eu vou falar através do TikTok. Se eles gostam de podcast, então a gente vai montar um podcast. Então eu penso que o início disso é você aproveitar esse tempo, aproveitar ao invés de você ficar só criticando, ao invés de você só dizer que está estragando as pessoas, se a gente usasse o que está sendo usado para estragar as pessoas, se a gente usasse para ajudar, para abençoar, para ser uma voz de Deus e etc. Mas o senhor não acha que... Aí eu vou falar do sistema religioso, vou trazer, porque um pouco da culpa dos jovens perder o interesse disso talvez porque o sistema religioso não deu o devido cuidado a essa geração que tá aí já no sentido de orientação, e eles perdem um pouco do interesse pela palavra e acaba se aprofundando nas redes sociais em busca não da palavra, mas de outras coisas. Exatamente. Boa parte do desinteresse em ouvir, deixa eu falar bem certinho para não causar problema, nem para mim, nem para vocês. Não, para nós. Eu vou responder contando uma história. Legal. Então, um colega me disse: na minha igreja,
durante a pregação, os jovens ficam mais lá fora do que dentro. Eu devolvi a pergunta, e eu fiz a pergunta: o que eles ouvem quando estão lá dentro? Na minha igreja, durante a pregação, os jovens querem ficar lá fora. E eu pergunto: que pregação é essa que os jovens querem ficar lá fora? O que é falado nessa pregação que faz com que o jovem tenha vontade de levantar e ir para fora comer pastel na cantina? Que pastel é esse que é mais gostoso do que estar sentado ouvindo a palavra? Que sabor tem esse pastel que é mais saboroso do que a palavra? Se a palavra de Deus é doce como mel, se é saúde para os ossos. Que pastel é esse que tem na cantina tão bom a ponto de um jovem levantar-se e preferir estar comendo pastel do que ouvindo a palavra? Será que não é porque o que é ministrado durante esta palavra não é para ajudá-lo, mas é para feri-lo, é para machucá-lo, é para atacá-lo? Ferida, essa geração já está. Desnorteada, essa geração já está. Se a gente pudesse trazer uma palavra, se a gente pudesse alcançá-los, entende? Sim. Jesus teve 12 apóstolos. 12. Primeiro a Bíblia chama de seguidores, depois a Bíblia os chama de discípulos, depois a Bíblia os chama de apóstolos. Aí o César pira, que o César é da teologia. Eu gosto, hein? Primeiro, os 12 são chamados de seguidores, depois de discípulos, depois de apóstolos. Jesus teve 12. Um deles, poucos minutos depois, ia estar cortando a orelha de alguém, ia estar dizendo que não conhecia Jesus. O outro já estava sentado à mesa com as moedas da traição no bolso. Jesus não colocou nenhum para fora. Jesus serviu a ceia para eles. Jesus sentou com eles. Jesus falou da paixão. Jesus falou do que ele estava sentindo. Jesus falou do amor que ele tinha por eles. Ah, mas Judas se levantou e foi aprontar. Problema do Judas, não de Jesus. Entende? Então, se eu puder lhe oferecer o remédio para a sua doença, é melhor do que só ficar falando da tua doença. Entendeu? Entendi. Então, volto lá. Por que o jovem prefere estar lá fora comendo pastel e tomando Coca-Cola, enquanto está acontecendo uma pregação lá dentro? Talvez porque aquela pregação está o empurrando para ir comer pastel e tomar Coca-Cola. Cai naquilo que as pessoas costumam dizer. Você está na fase do leitinho, mas quando os ministros sobem, quer dar mocotó. Exatamente. É isso, né, pastor? Porque exatamente. Eu preciso avaliar o público que eu estou pegando, né? Eu tenho uma história que já contei em vários podcasts de amigos que participei, que é a história do rei que teve um sonho. O rei sonhou que os dentes da boca dele iam caindo. Caía um, caía outro, caía um, ficou só um do meio. Depois caiu também. Ele amanheceu, o dia amanheceu e o rei mandou chamar os sábios do palácio. Essa noite eu tive um sonho. Sonhei que os dentes da minha boca iam caindo um por um. Ficou um no meio, demorou um tempo, caiu também. Entrou um primeiro sábio, entendido de sonhos, e disse: rei, notícia não é boa não. O senhor vai morrer. A morte vai começar levando um por um da sua família, e depois o senhor. Já saiu dali para a forca. Entrou outro sábio. O rei contou: essa noite eu tive um sonho. Todos os dentes da minha boca foram caindo, sobrou um que depois caiu. Ele olhou para o rei e disse: rei, a notícia é muito boa. O senhor vai ser o último da sua casa a morrer. A mesma notícia. É a mesma notícia. É a mesma verdade. Entende? Então, eu posso falar verdades complexas para a juventude. Eu posso. Mas eu não preciso bater. Eu não preciso bater. Eu conto a história de um convite que eu recebi para um congresso de jovens, e quando eu perguntei qual o tema a ser abordado, a resposta foi: pastor, pode rasgar. E eu mandei de volta: não sei rasgar, eu sei costurar, consertar, curar. Entende? Então, não muda muita coisa.
A gente pensa, hoje está muito difícil. Para os nossos pais também foi difícil, cara. Também foi difícil. Eu sou de uma geração que ser crente era muito difícil. Era muito complexo ser crente. Verdade. Eu sou filho de pastor, puxa vida. Meu irmão, eu sou do tempo que o pastor fazia uma declaração solicitando à escola que nos liberassem das atividades físicas, porque crente Verdade, não podia jogar bola. Passei por isso. Eu também. Você passou, César? Passei. Crente não podia jogar bola. Eu falava para meu pai, qual o problema? E o pai falava, bola é a cabeça do Satanás. Nossa. Eu falava, por isso que tem que meter o pé. Mas eu sou desse tempo. Verdade. Era tudo proibido, etc. E tal. Então, era difícil para eles também. Toda geração tem a sua dificuldade. Claro. A gente, às vezes, tem a mania... Eu vou falar a gente assim, de uma maneira que é a fala da geração que já passou e que está agora aqui orientando essa nova geração de falar assim, no meu tempo era mais difícil, sempre potencializar que os seus era tudo mais difícil. Então, vamos falar dos discípulos. Difícil era no tempo deles. Você foi cortado ao meio? Né? Não. Difícil então, era no tempo deles, que foi cortado ao meio, crucificado de então, cabeça para baixo. Tá tudo certo, né? E é verdade, porque aí acaba que a gente joga um jugo sobre a nossa juventude que não é para eles carregar. Exatamente. Eles não têm maturidade para carregar. Exatamente. Eles estão na fase de aprendizado e a gente precisa ter a paciência que Jesus teve com os discípulos. Você não pode cobrar de quem ainda não sabe. Entendeu? Você não pode cobrar de quem ainda não sabe. Você não pode cobrar do mega construtor a mesma coisa que você cobraria do ajudante, do pedreiro. Cada um está na sua proporção. E quem sabe o ajudante de pedreiro um dia vai ser o grande construtor, mas ele está numa fase, entendeu? E a adolescência, a juventude é uma fase de descobertas, de crescimento, etc. e etc. Entende? E além do mais, meu amigo, existe uma coisa chamada exemplo. Entendeu? Então, não adianta você ministrar palavras que machucam, a cajadada, né? A pancada, se com exemplos você não mostra isso. Verdade. Entende? Mano, vem cá, vamos lá. Vamos pegar Jacó, que também foi adolescente. Sim. Certo? Também foi jovem. Que também fez um monte de caca, não fez? Fez. Que toda vez que a gente quer pregar, quer ensinar, quer falar sobre um mentiroso, sobre um enganador, sobre um trapaceiro, sobre um cara que leva a vida, né? Deixa a vida me levar, que empurra com a barriga, a gente pensa em quem? Jacó, ok? E qual a primeira característica que a gente lembra de Jacó? Mentia, não é isso? Então vamos lá. Jacó é filho de quem? Isaac e Rebeca, certo? Sim. Isaac é filho de quem? Abraão. De Abraão. Vamos lá. Abraão se casou com Sara. Quando eles chegaram nas portas do Egito, Abraão é o primeiro diálogo que mostra de Abraão com sua esposa Sara. Qual é o diálogo? Por favor, não diga que é minha mulher. Mente. Minta que é minha irmã. Porque os homens da cidade vão querer tomar você de mim. Então, minta que é minha irmã. Primeira conversa que Abraão tem com Sara. Ensina ela a mentir. Bora? Ele tem Isaac. Fez a mesma coisa. Não é? Rebeca. Quando Isaac e Rebeca entram numa determinada região, qual a primeira conversa que Isaac tem com Rebeca? Minta. Não diga que você é minha esposa, diga que você é minha irmã. Repete o que o pai fez. Isaac e Rebeca têm 2 filhos, são gêmeos, não é isso? Eles nascem, o menininho, o Abraão, o Jacozinho, nasce grudado no pezinho do irmão, que todo mundo sabe essa história. Eles crescem. O pai vai dar a bênção da primogenitura. Rebeca escuta o pai dizer para Esaú que é para ele ir à floresta, trazer uma caça, fazer um prato que o pai vai abençoá-lo. O que Rebeca faz? Enquanto Esaú sai, Rebeca vai no Jacozinho e fala: Cozinho, vai lá e engana teu pai. Foi ou não foi? Foi. Jacó engana, certo? Esaú, pouco antes, tinha chegado cansado da floresta, numa outra ocasião, e disse para Jacó: eu daria qualquer coisa para comer essa comida aí que você está fazendo. Jacó falou para ele: dou em troca da tua primogenitura. Esaú concordou, e ele compra a primogenitura do irmão, Jacó compra por um prato de comida. Quando o pai vai abençoar Esaú, o que Esaú devia ter dito para o pai? Eu negociei com meu irmão Jacó.
Então, onde você quer chegar, Elias? Eu quero chegar em te fazer entender que Jacó é neto de um mentiroso, filho de um mentiroso, filho de uma fofoqueira, e talvez o trapaceiro nessa casa não seja Jacó, seja humano. Ao ambiente que o cara é criado. Ele sai dali, ele vai para as terras de Padã-Arã, ele vai viver com Labão, seu tio. Se apaixona por uma prima. Quando ele vai se casar, o que o tio faz com ele? Engana. Então você vive num mundo de engano. Você vive rodeado de pessoas enganadoras. Qual a probabilidade de você ser verdadeiro? Mínima. Entende? Então, como que eu posso cobrar do menino que ele não minta, se quando ele era pequeno, tocava o telefone, o pai dizia, fala que eu não estou. Como que eu posso cobrar da menina que ela seja verdadeira, que ela seja honesta, se eu, por exemplo, sei lá, sou um mecânico e ela veio pegando o carro do cliente e tirando a gasolina? Entende? Então, como que eu posso fazer esse garoto, essa garota amar a Jesus se ela vê os pais, se ela vê o pai de paletó e gravata ministrando tão bonito no altar e no caminho da igreja para casa o pau quebra dentro do carro? Entende? Se da igreja até casa o assunto é falar mal da pregação, falar mal do pregador, falar mal do pastor, aí eu volto a perguntinha: por que o menino está preferindo comer pastel do que ouvir uma pregação? Porque ele sabe que boa parte daquilo não é verdade, talvez. Isso é uma realidade, né, pastor? Entende? É verdade. Então, eu penso que nós podemos trazer uma verdade para essa geração, nós podemos ajudar esta geração, mas não precisamos machucá-la, ferir ainda mais, entende? E, a gente tem uma linguagem. A gente tem uma linguagem. Caramba, a gente já foi adolescente, a gente já foi garoto. Há uma linguagem com a gente. Quando eu estou ministrando para os obreiros na Escola Bíblica de Obreiros, eu não prego do jeito que eu prego para os jovens. Claro que não. Inclusive, você, pastor, que quer me convidar, pode me convidar, que eu não sou só o pregador desses videozinhos aí que a galera espalha, não, tá? Mas eu tenho uma palavra para os obreiros também. Mas se me convidam para um congresso de jovens, eu não vou pregar sobre a complexidade da fé, sobre o poder salvífico do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz. Nem eu entendi o que eu falei, mano. É interessante isso aí, pastor. Dentro do que o Du perguntou, dentro da resposta do senhor, o senhor é muito conhecido por pregar para adolescentes e jovens. E tendo essa dificuldade, qual é a estratégia que o senhor usa? O senhor entra nesse assunto agora. Qual é a estratégia que o senhor usa para atrair a atenção deles? O que acontece? O pessoal que trabalha com publicidade, que é o meu caso, pessoal que trabalha com filmes, palestras, etc., há uma dica que a nossa mente, ela suporta 15 minutos. Eu já vi isso. Então, você aguenta 15 minutos, vê a mesma coisa 15 minutos. Pode prestar atenção, você está assistindo um filme, 15, 20 minutos, você quer ir no banheiro. Você não está com vontade de fazer xixi, não. Você quer ir no banheiro, porque você está vendo ali. O que o filme faz? A cada 10, 15 minutos, ele te faz uma cena que não te deixa ir no banheiro. Chamar atenção. Entendeu? Ele não te deixa ir ao banheiro. O que acontece? Eu trouxe o humor para a pregação, eu acho que primeiro por uma questão de dom. Porque você sabe que quando Deus nos criou, Deus nos criou assim com uma certa indenização, né? Sabe disso, né? Não sei se você já ouviu falar. Não. Não tem a lei da gravidade? Pular do alto vai cair, jogar um copo vai cair. Tem a lei da semeadura, né, que o pessoal fala a lei do retorno. Plantou, vai colher. Se plantar batata, vai colher batata. E tem a lei da compensação. O que é a lei da compensação? Por exemplo, você nasceu surdo, você enxerga muito bem. Sim. Deus te indenizou. Você nasceu cego, mas o cara tem um ouvido muito bom. Eu nasci feio. Meu recurso foi ser engraçado, cara. Gente bonita fazendo graça não tem graça. Percebi por que eu não tenho graça nenhuma. Não, gente bonita, fazendo piada não tem graça. Cara, não tem graça não. nem boniteza. Ó, né? eu vou dar um recado, é aquela câmera ali, né? Presta atenção. Ó, gente bonita fazendo graça não tem graça.
Ser engraçado é um recurso que Deus deu aos feios. Não tire de nós essa honra. Entendi. Entendeu? Eu sei, eu sofro com isso, pastor. Com o quê? Então, Porque eu sou bonito. Não, eu sou bonito, cara. Forte é humildade. já deu para ver que Moreno é bem, sarado. já deu para ver Moreno que ele faz a gente rir. Então, o que acontece? Desde pequeno eu fui aquele menino diferenciado no meio dos amiguinhos. A família que me adotou, os filhos tudo adulto, eu convivi com os filhos dos filhos do pastor que me criou, com os sobrinhos. 2 anos de diferença, 1 ano de diferença, 3 anos de diferença. O Elias é muito doido, Elias é muito palhaço, Elias faz... Então, eu sempre fui meio diferenciado. Aquele cara que no Natal, todo mundo vai fazer a rodinha para ele contar as piadas dele. Imitar o tio, imitar o outro, etc. Vai fazer graça, vai fazer alguma piada. Então, eu imitava meu pai pregando, imitava o outro irmão, imitava a irmã cantando e tentava pegar a voz do cara da rádio, etc. Quando eu fui para a rádio, fui ser locutor, aí eu também trouxe isso. Então, eu era o cara que... Eu fui trabalhar numa rádio. Eu cheguei todo empolgado, né? Vou fazer um horário top aí, show de audiência. Os caras me deram 5 às 7 da manhã. 5 às 7 da manhã. Então, o que eu criei? Acordar o pessoal. Então, eu levava um despertador para o estúdio. 5h10. Você que tem que acordar 5h10, tô te ajudando. Bora! Meu Deus. Aí eu fazia aquela palhaçada, aquela piada. Aí parecia que tinha 10 pessoas dentro do estúdio, era eu mesmo, brincando, etc. Aí, de repente, quando o meu ministério começa a tomar forma, eu levo isso também para o ministério, para o altar. Até hoje eles me chamam de pregador meio palhaço, não sei o quê. Então, se você for para um culto que eu for pregar e você não prestar atenção na palavra, você vai sair dali falando que você assistiu um stand-up, que eu sou um palhaço, etc. e tal. Mas não, o humor é pedagógico. Ajuda a gente a entender, ajuda a gente... Então esse é um recurso também que Deus me deu. Ser uma pregação mais leve, mais gostosa de ouvir, não é? Mais divertida, de uma forma que você está rindo, mas daqui a pouco você está chorando também, você está entendendo. Parece que isso só funciona com criança, mas funciona com todas as idades, né? Com todas as idades. A criança usa muito essa parte pedagógica. Tipo assim, né? Tipo assim, você vai entender daqui 10 minutos, né? Opa! Captei a ideia. Qual que é a ideia, né? Ó, no inverno, frio rachando, o passarinho estava tremendo de frio. Tremendo, quase morrendo, se congelando. Aí ele começou a orar: "Oh, Deus, meu Criador do céu e da terra, manda alguém para me socorrer, manda alguém para me ajudar, manda um anjo." Aí passou uma vaca, parou em cima dele, ergueu o rabo e fez cocô. Soltou a bufa. Ele começou a gritar: "Tá vendo? A gente chama por Deus, Deus não vem. O diabo vem sem a gente chamar. O Satanás me melecou tudo de cocô." A vaca saiu, parou um gatinho e começou a lamber ele. Foi lambendo, limpou ele. Nossa, ele ficou todo limpinho. Falou: "Oh, meu Deus, tá vendo? O anjo chegou." Aí, a hora que ele estava limpinho, o gatinho deu um passo para trás e comeu ele. Toma. Nossa, que piada besta. Não é piada besta. Eu estou tentando te dizer que nem todo mundo que te caga está te prejudicando. O problema mesmo é quem vive te lambendo. Nossa. Ficou sério, não ficou? Estava engraçado até agora. Viu? Então, eu não faço piada por fazer. Eu estou passando uma palavra, eu estou passando uma reflexão, eu estou passando uma mensagem, entende? Então, talvez aquele irmão mais velho, aquele obreiro mais velho que está sentado ali me ouvindo, ele... O que esse cara está falando aí? Que negócio de vaca que fez cocô do passarinho, de gato lambendo o cocô e não sei o quê. Calma, irmão, calma, não terminei a história. Entende? Só que o jovem, com a sagacidade dele, o adolescente com aquela esperteza, com aquela rapidez de raciocínio, quando eu estou falando do gatinho lambendo, o garoto já entendeu a mensagem. Metabolismo ele já entendeu, ele já captou. Então, eu acho que um recurso interessante que devia ser usado mais nas pregações é o humor. Naturalmente, você não precisa querer forçar a ser engraçado. Tem gente que não é engraçado, tem gente que não é engraçado. Entende? Sim. Tem gente que não é engraçado. Mas, naturalmente, transformar uma palavra mais leve, num ambiente mais gostoso, entende?
trazer uma verdade de um jeito mais... E eu acho que também, pastor, cai muito que as pessoas levam as histórias dos discípulos, relacionamento que os discípulos tinham com Jesus, de uma maneira que parece que os caras eram muito, tipo assim, não fala isso, e a gente não sabe, né? E eu até estava assistindo... Eu assistia as 3 temporadas do The Chosen aí, e eu achei legal... A forma mais leve, né? Porque trouxe o texto, Sim, mas sim, poxa, vamos fazer uma conjectura, né? Que é bonita a palavra isso, conjectura, né? isso. Vamos fazer a conjectura, e eles fizeram isso, uma roupagem ali, como seria o que antecede aquela fala de Jesus. Mano, vem cá. Se Jesus fosse um cara chato, o primeiro milagre registrado de Jesus, aconteceu em João capítulo 2, que é a transformação da água em vinho. Foi aonde? Caná. Em Caná da Galileia. Qual que era a ocasião? O casamento. Casamento. Não, não é casamento. Festa de casamento. Se Jesus fosse um cara chato, ele ia ser chamado para festa de casamento? Para uma festa? Não. E não está escrito que Jesus celebrou o casamento. Ele e seus discípulos foram convidados para a festa de casamento. Se Jesus e seus discípulos fossem uns caras chatos, você convidava para uma festa? Nada. E Pegou? naquela época ainda ele nem estava Faz fazendo sentido. milagre, fazendo um monte de E coisa. Jesus foi na festa para quê? Para pregar, para trazer uma mensagem? Ele foi convidado, mano. Ele foi na festa para se divertir. Ele foi na festa porque a presença dele era gostosa, porque ele era sociável. Verdade. Faz sentido. Entendeu? Não vejo esse lado, não. Ele era sociável, ele era legal. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Se tem um negócio que Jesus foi acusado e não foi injustamente, é que ele comia e bebia demais. Tá lá ou não tá? Lucas capítulo 15, ele come com pecadores. Ele é comilão, comilão. Vive comendo. Na casa de Zaqueu ele foi fazer o quê? Comer. Na casa de Mateus fazer o quê? Comer. Ele fazia o quê na casa de Marta, Maria e Lázaro? Comer. Na casa de Pedro. Ele chegou na casa de Pedro, viu que não tinha comida, o que ele fez? Curou a sogra dele para fazer alguma coisa para nós aí, ué. Hã? E ele multiplicou, foi pão, não foi alface também, não. Então Jesus era divertido. Era gostoso estar com Jesus. As pessoas o convidavam para ir em casa. Então, pastor, mas eu entendo perfeitamente. Mas olha, o primeiro pastor que prega a genuidade da palavra com humor que eu vejo. O nosso sistema, pastor, eu volto a falar do nosso sistema, porque eu sou muito resistente a algumas coisas do sistema religioso. E eu não estou falando de igreja aqui, não. Sim. O sistema como um todo, né? Um sistema como um todo, ele aprisiona as pessoas. Transforma o evangelho numa coisa pesada. Exatamente. Né? Eu vejo dessa forma. E, às vezes, nos bastidores, que nem a gente é muito amigo aqui, a gente conversa, brinca, mas parece que quando você está... Agora eu tenho que ser aquele cara, eu tenho que entrar num personagem, pastor. Vamos falar baixinho para o pessoal não escutar? Beira uma falsidade, não beira? Exatamente. Beira entendeu? uma falsidade. O César, porque o César ele é assim aqui, brinca aqui, mas a gente brinca na igreja, a gente tem uma liberdade, mas eu vejo que algumas pessoas, elas mudam. Peraí, agora eu estou aqui, não posso... E você já observou que na questão ministerial, por exemplo, o terno e gravata, ele se torna quase que uma armadura, o cara vira um soldado. Ele vira um general, né? A gente não pode perder a nossa essência, né, cara? Não dá. Hoje temos uma posição na igreja, mas as pessoas não precisam olhar para mim com aquela cara de ser... Não, vamos brincar, vamos dar E risada. outra, às vezes, as pessoas que são mais velhas na fé têm mais experiência. O que elas querem dos jovens? Que eles sejam igual a elas, mas não elas não vai têm ser. 60 anos. Não têm 50. Entendeu? Não dá, tem 20. e não dá também. E não vai ser. Não dá também. Não dá, não é dá compatível. também. Quer cobrar uma Entendeu? coisa que não vai chegar, não vai acontecer, entendeu? cara. E Não vai. Não vai rolar. Não vai rolar. Não vai dar certo. Até porque a cabeça do jovem, ele ainda vai viver experiências que você viveu. Exatamente. Ele ainda vai chegar lá.
Mas é legal ele deixar ele viver, né? Essas experiências, e deixar ele ir se adaptando a essas coisas, né? E é legal que uma das coisas que o senhor falou na sua apresentação aí foi a sua base cristã. Sim. Que o senhor falou da TV. Não porque era proibido, mas porque a gente optou em não ter em família. E isso é que é legal. Porque o sistema aprisiona, não pode ter. Não pode fazer. Agora pode. Quer dizer, quando eu me converti 30 anos atrás, não podia. Que aconteceu? Quem tinha o quê? Dentro do guarda-roupa com a porta fechada, lembra? Era assim, você parecia estar cometendo um crime, um pecado. Aí você ia lá na Santa Ceia pedir perdão porque você assistiu TV. Mas o que mudou? A palavra não mudou. Você percebe que a aplicação dos textos... E aí a gente estava falando também, né, sobre a interpretação de texto que as pessoas aplicam de uma maneira errônea sobre a vida e assim, o que acontece com o jovem? Ele é muito cobrado. Vamos jogar real aqui? Sim. O jovem vive debaixo de cobrança, tá? Casa, escola, faculdade, trabalho. Ele vive debaixo de uma cobrança o tempo todo. Ele vem para a igreja, mais cobrança. Então, ele vive debaixo de uma cobrança o tempo inteiro. Então, a impressão que dá é que o garoto e a garota, ele tem sempre que viver para provar o contrário. O tempo todo o jovem é cobrado a provar que ele não é o que dizem que ele é. Entende? A superar, ele nunca vai chegar a ser bom no nível que as pessoas querem, etc. E na boa, não vai chegar mesmo, você não vai, eu também não vou. Nós não vamos chegar ao nível de perfeição que muita gente nos nivela, quer nos nivelar, etc. Só que Deus não nos vê assim, cara. Deus não nos vê assim, mano. Vamos ser sinceros. Deus não nos vê assim. Se eu sou Deus, eu tinha matado Sansão na primeira. Eu tinha arrebentado com Davi. Isso que a gente Ainda bem que Davi não é membro do nosso sistema religioso. Ainda bem que Sansão não foi. Ainda bem que Pedro não foi. Aliás, eu não sei se você sabia, mas Pedro foi pastor, um dos primeiros a liderar a igreja. Inclusive, no sistema católico romano, Pedro é tido até como o primeiro líder mundial da igreja. Sim. De qual Pedro você está falando? Do reverendo Pedro? Não, estou falando do Pedro que você conhece. Que aprontava, que perguntava, que tinha coragem de perguntar, cortou a orelha, que peitava, que falava, que cortou a orelha do outro, que disse que não conhecia Jesus. O Pedro que está todo mundo no barco e Jesus vindo sobre a tempestade e todo mundo pensando, tranquilo, Jesus, a gente já viu Jesus acalmar a tempestade, vai ser de boa, ele vai acalmar de novo. E Pedro olha assim e fala, não quero que ele acalme não, mano. Dessa vez eu quero andar. Bora aí, se é o senhor mesmo, posso andar? Jesus olha para o Pedro e, ao invés de dizer para o Pedro, toma vergonha na tua cara, rapaz, me respeita, sou teu mestre. O que Jesus fala? Vem viver comigo uma experiência. Foi, afundou. Tá, Pedro andou sobre o mar e afundou. Você já andou? Você não teve nem ousadia para pisar na água. Deus não nos vê. Deus não nos vê com esse peso, com essa carga. A visão que muita gente tem de Deus é que ele é um velhinho, gordinho, cabecinha branca, com um chicote desse tamanho, sentado numa cadeira de balanço. Isso não é meu Deus, não, mano. Isso não é meu Deus, não. Deus é... Ele se move. Deus não muda, mas ele está em constante movimento. Deus se move. Deus se move. Salmo 2 diz que Deus ri. Ele olha para os reis brigando na terra por poder, ele dá risada. Ele se diverte. E eu acho que ele riu agora há pouco da piada de César, né? Pelo amor de Deus. Vigia do... Pelo meu amor, né, filho? Pelo meu amor, né? Pelo ele meu deve amor. ter pensado isso daí. Pelo meu amor, né? Pergunta pra Diva. Não, Diva... Vai lá. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 51, vem o cego Bartimeu gritando à beira de Jericó. E o texto diz, Bartimeu, o cego. Então não é um cego, é o cego. Todo mundo conhece ele é filho do Timeu, e ele vem gritando ali. Jesus passa por ele e todo mundo fala, cala a boca, para de gritar. E ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O texto diz assim, Jesus mandou buscar o cego. Aí eles foram até o cego e trouxeram o cego. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus olha para ele e fala, o que você quer, filho? Como é que eu não dou risada de um texto desse, velho? Como é que eu não dou risada de Jesus num monte e o pessoal chega com armas, espadas e o pessoal vai abrindo a rodinha
E quando o soldado chega na frente de Jesus com algema, Jesus pergunta: vocês estão procurando quem? Entendeu? Como é que eu não dou risada de Jesus olhando para um cego e os discípulos dizendo: ele vai colocar a mão sobre a cabeça do cego e ordenar que ele veja. Ele vai dizer: tua fé te salvou. Jesus cospe no chão, faz uma melequinha, enfia no olho do rapaz e fala assim: teu problema é sujeira. Vai até o tanque Siloé tomar um banho. Beleza? Como é que eu não vou rir disso? Não é pesada essa palavra, é gostosa a palavra de Deus. Entende? O jeito que você aplica ela. A palavra de Deus é gostosa. Então eu penso que o humor, essa alegria que a gente pode levar para o altar, não vai tirar a seriedade da palavra. Não vai tirar a seriedade da palavra. Eu fui ministrar numa igreja e o pastor pediu para que eu abordasse o assunto fofoca. Aí eu disse para os irmãos que algumas pessoas, quando morrerem, precisarão de 2 caixões. Um para o corpo e o outro só para a língua. Não tem estou falando um negócio sério. Só que a irmã fofoqueira, ela só vai entender isso quando ela estiver chegando lá na casa dela. Tá. Língua grande. Tá. Entende? Mas se eu tocar no assunto fofoca de uma forma que a ofenda, ela vai ficar mais fofoqueira porque ela vai falar mal de mim também. Verdade. Não é? Então eu penso que essa juventude, essa galera, que eles estão precisando é de uma palavra que eles possam entender primeiro. E depois você vai aplicando, trazendo para perto e etc, entende? Então você que é líder de jovens, você que trabalha com jovens, você que é um pastor que tem uma vocação para jovens e adolescentes, não se perde não, cara. Não acha que você está todo errado, que você está, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Não, eles têm uma língua. Assim como os obreiros têm uma língua, os jovens têm uma linguagem, os jovens têm um idioma deles, os jovens têm uma forma de entender, de ver as coisas diferente de quem é mais velho. Entendeu? Eu penso assim, né? Penso que é possível. O senhor acha que tem a diferença de uma disciplina e uma penalização? Com certeza. Com certeza. Porque as pessoas estão penalizando em vez de disciplinar, né, pastor? Não, e penalizando primeiro. Então, primeiro, penalizando em vez de a disciplina. Eu estava falando... Nós estávamos falando sobre isso, né, Zé? Sobre isso hoje. Às vezes as pessoas impõem sobre os jovens, principalmente os jovens que às vezes cometem algum ato que ao olhar, e não é que que seja errado, é errado. A gente não pode negociar com aquilo que é errado. Mas eu sempre analiso pela luz da palavra. E aí o senhor tocou no assunto de Davi. Davi cometeu várias coisas erradas e Deus não tirou a coroa dele. Se ele fosse cair pela lei, era para ele morrer. Sim. Fulminado. Né? Aí você colheu consequências, pagou o preço, etc. Exatamente. Aí a gente acabou levando lá para o filho pródigo, né? Fez o que fez, foi embora. A Bíblia fala que cai em si, retorna e é restituído tudo sobre a vida dele. Exatamente. E, às vezes, o que eu percebo que o sistema que foi construído, ele te tira diante da mesa do Pai. Na boa, a religiosidade, o sistema religioso, ele foi criado para ninguém ir para o céu, né, mano? Jesus é o caminho. O que mata é o pedágio. Entendeu? Vou entender. Jesus é o caminho. Mas os pedágios que colocam no meio do caminho faz a gente desviar a rota. Aí não faz sentido para mim isso, pastor, quando Jesus fala que Ele é o nosso descanso. Que o jugo e o fardo é suave nele. Não faz sentido para mim. O dele é suave, né? Mas é o que o senhor está falando agora. Você conhece gente, eu também conheço, que quando não era crente era mais legal? Tem mesmo. César. Quando o cara não... Hoje ele tá terrível. Hoje ele tá terrível. Mas essa câmera aqui, pessoal, antes de terminar o programa, a gente vai revelar, antes de terminar o programa, a Crocs. Aguarde. Você vai deixar, Alberto? Ô, louco. Falou que não pode mostrar o pé e eu vim aqui porque vocês falaram que podia. Então, o problema do caminho, que é Jesus, é o pedágio, né, cara? É verdade. Não, Viajar com Jesus não é caro. É que foram colocando pedágio ao longo da estrada. Eu trago para a nossa vida particular
para nossa vida familiar. Sim, sim. O senhor tem sua família, o senhor sabe o que eu vou falar. O senhor vai corrigir seu filho, sua filha, e você vai dar alguma disciplina nele. Ó, essa semana você não vai fazer isso, porque você fez isso, filho. Então, mas você não dá o alimento? Sim. Ele não come na mesa? Exatamente. Está entendendo o que o nosso Exatamente. sistema religioso fez? Tirou aquele que errou da mesa da comunhão. A mesa da comunhão não pode ser quebrada por conta do erro. Jesus suportou Judas até o último Exatamente, segundo. e deu o bocado. Deu o bocado para ele, e quando Judas sai da mesa, que eles se reencontram, o último momento que Jesus tem com Judas é na mesa, e depois é no monte já. Jesus sendo preso, Judas dando o beijo. O beijo. Quando Judas cumprimenta Jesus com aquele beijo para identificá-lo na escuridão, Jesus diz: amigo, cara, que isso? Então, Sabe o que então acontecia, tipo assim, chama de amigo. eu Amigo. fico tento, eu acho que, de alguma forma, a gente acaba perdendo essa galera, porque, concluindo isso que eu estou falando, o que acontece, pastor? A pessoa erra, o que é bonito para o sistema? A punição. A punição, mas aí o cara erra e permanece dentro, ele vira um câncer dentro do sistema. É isso. Mas vamos lá. Só que esse câncer é curado, sabe de que maneira? No sistema. Não pela palavra, pela Sim, genuidade dos milagres de Jesus, mas pelo que o sistema faz. O cara vai, ele não suporta aquilo ali. A vergonha. Sim. E o que ele faz? Sai. Aí, isso. esse mesmo sistema que excluiu esse cara, ele junta um grupo de pessoas. Eu tô falando, gente, coisas que a gente vive. Não é coisas que, tipo assim, tô inventando aqui, não. Esse mesmo grupo de pessoas vai na casa dessa pessoa depois de 3, 4 meses. Você é precioso pro Senhor. O cara chora faz lá falta, no né? chão. Você faz falta. O cara volta. Aí ele é restituído de volta. Como se ele não tivesse acontecido. Não era mais fácil ter curado ele lá dentro? Tratado ele lá dentro? Sim. Ninguém cata um doente e tira do hospital. E outra coisa, o sistema de trânsito, o nosso sistema de trânsito, por exemplo, ele vai proibir o não uso de cinto de segurança. Há anos atrás, as pessoas andavam nos carros sem cinto de segurança. Sim. Quando você nasceu, provavelmente, já tinha cinto de segurança. Esse é velho, hein? Não sei, né? Já tinha cinto de segurança. Talvez não tinha nem carro ainda. Bom, aí... Vamos lá. Vai proibir o não uso, ou vai exigir o uso de cinto de segurança. Sabe o que o Detran faz? Ele trabalha 1 ano com propaganda. Por quê? Que benefícios tem usar cinto de segurança? Entendeu? Eu trabalho com publicidade, mano. Na empresa, as empresas a quem eu presto serviço, muitas vezes a gente vai e fica 1 mês rodando nos bairros, a rua tal, a avenida fulana de tal, a partir do dia 10 de agosto será mão única. É verdade. Atenção, senhores moradores do bairro fulano de tal, a partir do dia 10 de agosto, esta rua terá sentido único. Ou seja, você não vem dirigindo e do nada não sabia que não podia entrar aqui. Não. Teve 1 mês falando. Tem uma placa, outra placa, outra placa, outra placa. Sabe o que está acontecendo com o sistema religioso? A gente tirou as placas, colocou só o radar. Boa. Só multa. Verdade. Só multa. Entende? E como que a gente vai mudar isso? Então, vem cá. Se ao invés de dizer que é proibido o sexo fora do casamento, não seria melhor dizer que o sexo no casamento é uma delícia? Então, bora casar, galera? Se ao invés de dizer que... se ao invés de dizer não, eu posso continuar dizendo que fora da presença de Jesus você vai para o inferno, não é gostoso também dizer que na presença de Jesus você vai para o céu? Você entendeu como é que o sistema criou uma forma que, para falar do que é bom, a gente tem que massacrar o outro lado? Ou seja, para eu falar de Jesus, eu tenho que falar mal do resto. Captou? Eu tenho que mostrar. Captou? Se para falar do projeto de Deus para a família, para a vida, que inclui inclusive o sexo, eu tenho que falar mal de todo mundo que ainda não está aqui dentro do padrãozinho. Entendeu? Vem cá, vocês vivem em igreja. Quantas pregações que você vai ouvir, o colega prega 1 hora
e você, se for enxugar, ele pregou Bíblia 10 minutos, o resto foi atacando a Rede Quem falou Globo. esses dias, César? Hein? Falou isso aqui esses dias. Foi atacar a Xuxa, foi atacar a esquerda, a direita, o político. Mas Bíblia mesmo? Você perdeu Pastor tempo. Sandro falou sobre isso daí. Você perdeu tempo, cara. É isso aí mesmo. Você perdeu tempo, é um tempo precioso. Hoje, no culto em minha igreja, que é um culto de ceia, e eu tenho por costume sempre ficar na ceia em minha igreja, porque sou um evangelista itinerante, um pastor itinerante, e na ceia eu fico na minha igreja para ouvir meu pastor, ver meus irmãos, etc. E eu tive o privilégio hoje de ouvir Altair Germano. E pastor Altair Germano, que é um extraordinário pregador, escritor e teólogo, ele começa a mensagem dele dizendo assim: irmãos, o que eu tenho para vos dizer, neste precioso tempo que me é concedido, é isso, isso e isso. Eu gravei essa frase. E, inclusive, vou usar a partir de agora. Boa. O que eu tenho para dizer neste precioso tempo que me foi concedido. Então, você vai pregar num culto, te dá 1 hora, te dá 40 minutos. É um precioso tempo. Quando usa essa palavra, já chama atenção, pá. É um precioso tempo. Né? Ou seja, é um privilégio para mim ouvi-lo, é um privilégio para ele falar comigo. É um tempo precioso. Vamos aproveitar esse tempo e vamos para a palavra. Hein? Não vamos atacar, não vamos bater, não vamos acusar, não vamos machucar. Vamos para a palavra. E aí a palavra corta. Vê que legal? A palavra é martelo, a palavra é espada, a palavra corta, é espada de 2 gumes. Eu não preciso cortar, a palavra já corta, mano. Eu não preciso bater, a palavra já bate. A palavra já bate. Entende? Então, se eu estiver falando que é uma maravilha viver em santidade, quem não está vivendo em santidade fala, cara, é isso que está faltando na minha vida. É isso que eu quero. Entendeu? E aí o que acontece? Aí falando do nosso assunto juventude, adolescentes, jovens, fica de um jeito que a gente torna difícil demais ser crente, cara. E o jovem olha e fala, não quero isso aí não, cara. Não quero, Deus vai tirar tudo que eu tenho. O que é isso? E aí a gente pega essas palavrinhas que não estão na Bíblia, mas que quase viraram versículos, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Se você não fizer o que Deus quer, Ele vai te pesar a mão, e etc. E Deus olha e fala, mas eu não falei nada disso. E outra, o pastor, tem muitos líderes espirituais, eu acho que o César também vai concordar com o que eu estou falando, que às vezes ele impõe um jugo sobre a juventude da igreja dele e nem os filhos dele suportam e não serve a Deus. Não. Ou não faz questão de estar nem nada. Está lá ainda porque está dentro da casa dele. Porque o dia que tiver a condição de sair da casa... Ô César, faz uma pesquisa. Boa parte dos filhos de pastores que ainda estão na igreja, não estão na igreja que o pai é pastor. Quando estão? Estão em outras igrejas. Quando estão. Quando estão. Verdade, isso aí. Raramente você vai ver um filho de pastor, de obreiros, que nunca se desviou. Raramente. Ele vai ter que ter uma experiência lá fora. Ele se desviou. E boa parte dos que mantêm a sua família na igreja, os filhos não estão junto com ele. Entendeu? Ama Jesus, mas não quer estar ali. Tá junto. E aí aquela história, eu acho que foi Gandhi que disse, né? Eu até gosto de Cristo, eu não gosto do cristianismo. Entende? Então, ama Jesus, mas ele não quer estar ali no sistema. O número de desigrejados no Brasil, segundo o IBGE, é assustador. De pessoas que se declaram evangélicos, se declaram cristãos, mas você é de qual igreja? Nenhuma. Igreja sou eu. Eu não consigo ir. Entende? Então, se você que está assistindo a gente, você foi ferido pela igreja, se você que está assistindo a gente na hora do seu erro, da sua pisada na bola, da sua escorregada, você foi machucado ao invés de ser curado, nos perdoe. Procure uma igreja que te cure e você vai encontrar. Você vai encontrar. Primeiro procure Jesus, ele vai te direcionar para um lugar de cura, para uma igreja hospital que vai tratar você, seu coração, sua alma. Porque nem tudo está perdido, tá, César? Tá nada. Nem tudo está perdido. O senhor aconselha jovens também, pastor? Rapaz, eu ultimamente estou precisando de conselho. Você está tentando imaginar ele aconselhando um jovem, cara.
Tô aqui vendo ele falar, a maneira que ele prega Eu para costumo jovem. sempre fazer o papel dos caras que é o contrário, fazer o papel do jovem revoltado. Eu tô tentando imaginar que o pastor Elias... Semana passada eu fui o jovem sai chorando de rir, mano. Na verdade, né, eu não me considerava. De um tempo para cá, eu até comecei a aceitar essa faminha de ser o pregador de jovens, né? Eu sempre fui um pregador da palavra. Só que talvez o jeito de ministrar, a forma, essa coisa do humor, etc. e tal, atraiu mais a galera, né? Uma linguagem que a galera costuma... E outra coisa também, que essa galerinha, eles têm um poder de disseminação. É isso mesmo, César? É disseminação. Disseminação dessas coisas que são assustadoras. Então, por exemplo, pastor Elias, você prega no congresso do ciclo de oração? Eu prego. Só que o videozinho que foi gravado, 20 pessoas assistiram. Eu prego no congresso de jovens, daqui a pouco o videozinho tem 5 milhões. Entendeu? Aí você me convida para pregar na tua igreja no culto de jovens, eu vou falar na linguagem dos jovens. Cara, eu tenho vídeos que tem 10 milhões de acessos e não foi eu que publiquei. Eu publiquei depois. Tem videozinho meu de 5 milhões de acessos, 12 milhões, 7 milhões, que nem fui eu que publiquei. Eu tenho o vídeo mais famosinho meu foi gravado numa igreja que tinha 17 pessoas contando comigo. Eu estou falando para os jovens e eu vou falar para os rapazes que eles têm que ter responsabilidade para se casarem depois, responsabilidade com as coisas, porque quando Deus deu Eva para Adão, primeiro Adão já cuidava do jardim sozinho, e etc. Mas hoje nós fizemos uma geração que não quer nada com nada, é um monte de garoto songa, monga, longa, chonga, e não sei o quê, e papapá. Tá, 30 segundos cortado de um vídeo que eu estou falando toda uma mensagem. Só que a galerinha entendeu. Entendeu. E a galerinha vai publicando isso e falando, é isso mesmo, a galera tem que acordar. E as meninas falam, é isso, os meninos... Então não tenho culpa. Eu não acordei um dia e falei, você é um pregador para jovem, e você assim... Não, a coisa foi levando e... Ô, pastor, você não acha que falta também um olhar mais clínico de quem separa? Porque às vezes a gente joga também, os jovens é isso, o adolescente é aquilo, né? E às vezes o próprio líder, ele não tem um espírito jovem para poder liderar aquilo ali. E nem experiência, né? Então, e nem experiência. E ele acaba, às vezes ele até é um cara que ele já é tempo de ministério, tudo, já é um pastor, tudo, e ele põe lá. Mas o cara não ri. A face dele não transmite uma paz para o jovem. Esse cara é da hora. E acaba que os jovens ficam tudo reprimido. É claro. Eu tenho essa sensação. Quando eu olho alguns grupos de jovens, eu vejo o líder e... Você fala, meu Deus, o cara sério? não ri, o cara não... Você conta uma piada, cara. Não dá um abraço. Você fala um negócio... Não é legal. Nossa, véio, Eu acho que até para isso tinha que ter um crivo. Pôr o cara para ser não acha, pastor? Porque, tipo assim, pro senhor... Você quer mesmo que eu fale sobre isso, César? Lógico. Manda ver. O que acontece na maioria das igrejas pentecostais? Janeiro. O pastor chega no Du e fala assim pro Du, eu estive orando, você vai ser o novo líder de jovens. Valeu? Abril tem congresso. Janeiro. Esse cara nunca convidou um pregador. O Du nunca levou para a casa dele uma galera de jovens para comer uma pizza. Ele não tem experiência nenhuma. Ele pega o grupo de jovens. Em janeiro. Em abril tem congresso. 3 dias. Sábado à noite, sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite com evangelismo à tarde. E tem que ensaiar. E tem que escolher música. E tem que escolher tema. Como é que você não quer que esse cara seja chato? Ele não tem experiência nenhuma, ele nunca foi jovem no sentido de... na igreja, ele não foi jovem na igreja. Ele não agrega pessoas, entendeu? Ele nunca levou para a casa dele uma galera para fazer um devocional. Não, o pastor falou. Ninguém nem ouve ele. Oh, meu Deus, desculpa. Mas o pastor falou, estive orando. E Deus me mostrou você é o nosso novo líder de jovens. Abril, tem congresso. Se vira nos 30. Então... não é só culpa desse cara, não é só culpa dessa irmã que está liderando, ela também pegou uma bomba, meu irmão. Que ela não sabe o que fazer, ela não sabe para que lado vai. O que eu vou fazer com as meninas?
E louvado seja Deus, porque em algumas igrejas os pastores entenderam que é importante colocar um casal para cuidar de jovens. O esposo, a esposa cuida de jovens. Porque você sabe o que eu estou falando. Tem igrejas que a irmã cuida de jovens e o marido nem crente é. Tá? Aí essa irmã vai pegar 40 jovens e levar para a casa dela para fazer acampar dentro. E o cara vai acordar às 5 horas da manhã para ir para o trabalho, ele vai sair pisando em bumbum de moça deitada na sala dele. Então, olha os problemas que vão sendo criados pela necessidade. Entendeu? Tem necessidade, bota a irmã ali, que ela é legal, ela é da hora. Vocês são da área, vocês sabem, é igual o som da igreja, por exemplo. Você está lá ministrando ou você está louvando, você fala para o técnico, por favor, dá mais grave. O cara fala, o que é grave, velho? Por quê? Porque ele é um irmão legal, abençoado, que foi colocado para cuidar do som. Força de nunca vontade. fez um curso. Ele nunca fez um curso, nem por interesse, nem por imposição. Mesma coisa do líder de jovem. A igreja tem muito disso, né? Entendeu? Pega o cara e joga o cara. Pega a irmã e coloca ela. Verdade. Entendeu? Aí o César, uma ilustração, é casado com uma mulher ciumenta. Só que ele agora é o líder de jovens. E na igreja tem mais meninas do que meninos. Problema que vai arrumar. E tem que ir para monte orar. E voltar 3 horas da manhã. E encher o carrinho dele com 14 jovens e deixam na casa, deixam na outra casa, o pai já está na porta esperando. Esse cara, ele não passou por um treinamento, mano. Ele nunca foi um jovem na igreja, entendeu? E nunca ninguém falou para ele, o ano que vem a gente está pensando de te colocar para liderar a juventude. Vai se preparando. E Entendeu? sempre também, quando coloca, parece que... Deixa eu perguntar um negócio antes da próxima pergunta. A caneca é do convidado, né? É uma lembrança do podcast, né? A Raquel mandou a caneca dela? Mandou? Não sei se tem ali, Alberto. Não? É porque eu sempre peço no ar, porque aí constrange, né, irmão? Constrangiu mesmo. Isso é Deixou ligeiro, constrangido, mas Isso é a esperto, gente né? normalmente dá uma caneca que é o nosso patrocinador. Não é do Fé Podcast, não é do do Fé patrocinador. Patrocinador. Mas nós vamos providenciar a sua. Mas ele Raquel, vai, traz mas uma não, aí. mas ele vai Olha, ó. levar essa daí. Olha aí. Você que a cantada deu certo. Ele vai levar deu essa certo. daí. Ele vai levar essa daí. Então, mano, o que acontece? Aí é a mesma coisa que lá no começo da conversa que eu disse de como surgiu em mim essa coisa de eu tenho que falar numa linguagem dos jovens. Eu era líder de jovens. E eu olhava o cardápio, esse pregador, muito bom em escatologia. Esse pregador aqui pregou na Escola Bíblica de Obreiros. Tem que trazer ele, homem de Deus. Ele é homem de Deus mesmo. É trazer ele de novo para a Escola de Obreiros. Para os jovens, não. Porque ele não tem a linguagem da galera. Ele tem a linguagem dos obreiros, da teologia. Ele não tem essa linguagem. Entendeu? Aí o cara vai chegar lá e falar, hoje eu vim falar sobre bibliologia, que é a área da teologia bíblica que tem como objeto de estudo a Bíblia, sua inspiração, sua iluminação, sua interpretação. E o jovem fala, hã? Quê? Oi? Entende? Então, tanto na pregação como na liderança dos jovens, deve ser trabalhado isso. Tem pessoas específicas de Deus para tudo. Du, eu sirvo e você também serve um Deus que é especialista. Que na hora de precisar de um músico, ele foi buscar Davi. Na hora de precisar de alguém com intimidade com ele buscou Moisés, mas na hora do pau cantar, ele buscou Josué. Que para escrever a teologia do Novo Testamento, ele buscou Paulo, mas para ganhar as multidões, ele buscou Pedro. Ele vai levando todo mundo, ele vai usando todo mundo. Então, por favor, pastor, deixa o jovem ser jovem, deixa o menino que prega ser menino que prega, deixa a irmã do ciclo de oração cuidar do ciclo de oração. Não inverte, não. Não inverte, não. Eu acho que, às vezes, o pessoal espiritualiza demais algo que precisa ser ótico. A sua capacidade. O cara, às vezes, ele é muito bom para lidar com um certo público dentro da igreja. Ele é bom naquilo ali. Só que ele não é o cara visto como espiritual. Aí eu vou orar para ver se é a confirmação. Aí, não, aquele lá é espiritual. O cara é espiritual, mas aí, tem que fazer uma junção. Vamos lá. O que é, na visão do Du, um crente espiritual? Não, eu acho que nem é questão do cara que fica ali demonstrando que ora, mas eu acho que é a vida que ele leva fora dali. E quem vê isso? Então,
segundo o sistema, eles vê, né? Entendeu, pastor? Mas só aqui, tipo assim... Por exemplo, eu tô aqui diante do César, diante do Du, tô aqui participando do podcast, tá mó legal. Eu tô olhando aqui pro Du, eu sei se você é espiritual, eu sei se você ora, eu sei se você é um cara que fala com Deus, se você é um cara que busca Deus, entende? É muito particular, é muito privado isso, entendeu? Então, eu não consigo enxergar dessa forma porque eu vejo pela competência. Eu sou um cara que eu vejo pela competência. Vamos dizer, numa empresa. Quando um cara começa a se destacar, os olhos vai sobre ele. Aí Exatamente. o chefe, aquele cara ali é diferenciado, o César ali é diferenciado, cara. Opa, entendeu? Esse cara aí vai dar bom, hein? Se ele chegar nesse patamar que ele vai dar bom. Não é aleatório, não é aleatório. Não é aleatório. Aí Vai a gente pôr o cara fica... ali, Mas para a igreja... traz de uma forma espiritual que não é para ser tratado. Sabe por quê? Ele ora muito, né? Vamos colocar ele para liderar os jovens, porque ele ora Matias foi muito. feito que maneira? Se fosse espiritual, Deus tinha se intrometido. Não, vai ser Paulo. Agora, e vocês também pagam o preço pela escolha. Exatamente, você está entendendo? E não é, nem tudo é assim. Eu acredito que a gente precisa, sim, orar, pedir, Deus, dá uma orientação, uma visão para mim. A visão para escolher. Opa, eu preciso enxergar naquele cara Análise. Mas né? eu acho que e realmente é o que funciona. Porque é o que o senhor falou. Às vezes o cara tá lá, coloca as pessoas na frente do trabalho, seja em qualquer cargo dentro do ministério. O irmão que vai orientar o estacionamento, se ele não tiver o dom, ele vai arrumar problema lá, cara. Não é? Qualquer área. Exatamente. Verdade, cara. Não, porque falou que tem que ser assim. Não, filho. Isso. Tenta. Ele vai arrumar problema. Ele não sabe como sair dos problemas, né? 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 14. O Espírito do Senhor se afastou de Saul. Saul começou a ser atormentado. Certo? Certo. Questão teológica, depois você vê com o César. O Espírito do Senhor se afastou de Saul e ele começou a ser atormentado. Alguém dentro do palácio deu a seguinte ideia para Saul: por que o senhor não busca um músico para aliviar certo? Isso acontece, 1 Samuel, a partir do versículo 14. Davi tinha sido ungido 4 versículos anteriores. Então, Davi já tinha unção. Ok? Eles saem por todo o território de Israel buscando um músico. Volta um oficial e diz assim para o rei Saul: encontrei um rapaz de Belém, filho de um homem chamado Jessé, que toca bem, e o Senhor é com ele. Vai soar estranho o que eu vou dizer, mas o cara coloca o Deus ser com Davi em segundo lugar. A primeira notícia, toca bem, e o Senhor é com ele. Ou seja, a unção ele já tinha, mas ele é bom no que ele faz. Toca bem. Ele já era bom como Davi músico. tocava tão bem que expulsava o demônio. Ele toca bem. Aí depois Davi vai enfrentar Golias, a gente descobre que ele atira bem também. Ele atira bem também. Então, ele fazia bem feito o que ele fazia. Fazia com dedicação, sabia fazer. E, além de tudo, vírgula, o Senhor é com ele. Aí fechou, né? Aí fechou. E também Deus chama pela disposição, porque Deus enxerga a disposição de cada um, porque se analisar Josué e Caleb, estavam no mesmo patamar. Exatamente. Mas Deus separou Josué porque é o que o senhor Exatamente. falou. Agora eu preciso de alguém que vai para cima. Véio. Preciso para essa área. Entendeu? E aí Deus consegue identificar, mas nós, como seres humanos, a gente tem que ver a capacidade de desenvolver do camarada. Eu vejo E você sabe que o próprio Deus vai nos direcionando a isso, né? Sim. Então, por exemplo, como surgiu o meu chamado? Não sei, eu fui fazendo. Eu fui fazendo, eu fui líder de crianças, eu fui líder de adolescentes, eu fui líder de jovens, eu era o filho do pastor, abria a igreja, fechava a igreja, e como eu tinha a chave, eu ia orar de madrugada. Daqui a pouco eu contei para um amigo que eu estava indo orar de noite, de madrugada na igreja, esse amigo quis ir junto, ele contou para outro amigo, daqui a pouco eu estou com 14, 15 jovens orando dentro da igreja. O pastor, coincidentemente, era meu pai, falou: você quer liderar os jovens? Já estou liderando. Já estou liderando, entende? Então, já sou líder, não estou líder, né? Já está fazendo, você vai fazendo. Então, os garotos me perguntam: pastor, como que eu descubro
Qual a área que Deus quer me usar? Ué, a área que você mais gosta. A área que as pessoas dizem que você faz bem. Entendeu? A área que você vai sendo direcionado, empurrado, de certa forma, para isso. E aí aqui fica uma reflexão, não vamos usar a palavra crítica, mas fica uma reflexão com a igreja evangélica atual. Tá? Nossa época era mais pesado? Era mais fechado? Era. Mas havia um incentivo em fazer alguma coisa para Deus, tá, mano? Havia um incentivo. Os congressos que a gente ia, o pregador muitas vezes chamava no final da mensagem quem gostaria de servir a Deus. Você não entendia muito, mas Senhor, eu quero que o Senhor me use. Me usa, Deus. Eu quero ser útil, eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu quero fazer. Só que foi passando uma ideia de que para fazer alguma coisa para Deus, você não tem que fazer mais nada. Entendeu? Tem que viver só para Deus. Hoje, a mente abriu um pouco mais e a gente consegue entender que eu posso sim fazer a minha faculdade de arquitetura, eu posso sim cursar psicologia e viver para Deus. E fazer melhor ainda o que Deus me chamou para fazer. Então eu observo que antigamente havia um incentivo maior para que a pessoa descobrisse. Está entendendo, César? Você que está na igreja há cerca aí de uns... Bastante. Em números, fica meio perdido, né? Você que está na igreja aí há bastante tempo... 1939, faz as contas. Você percebe que havia um maior incentivo às pessoas descobrirem Acho que seu chamado. O medo, o amedrontamento que se usa para a galera acabou afastando os jovens de ter esse desejo de falar, cara, não vou me comprometer com isso daqui, porque senão Deus vai cobrar de mim se eu fizer. Se eu não dar conta, né? Porque hoje em dia também, essa molecada, eu vou falar para você aquilo que o senhor falou, liso, leso, louso, como é que é? Songa, monga, longa, tchonga. Mas o César, mas é uma... Eu vejo dessa forma. Eu acho que a geração passada implantou na geração nova. Mas aí vem cá. Vamos lá, né? Vamos lá. No livro de Juízes, tem um versículo muito triste, que é no capítulo 2, que diz assim, que faleceu Josué e toda aquela próxima geração, os anciãos depois de Josué. Então, Moisés, Josué, os anciãos foram falecendo. Juízes capítulo 2 tem um versículo triste, que diz assim, levantou-se uma nova geração que não conhecia o Senhor. Ok? Não tinha relacionamento, não conhecia. É muito pesado esse termo, não conhecia, não... O erro está nessa geração que não conhecia o Senhor? Não. Então, é isso que eu estou falando. Entende? Não foi... Tirou. Colocou o jugo. Então, é por isso que eu digo. Ó, outro. Êxodo capítulo 1. Os filhos de Israel cresceram e se multiplicaram na terra do Egito. Entre mentes, bonita essa palavra, entre mentes, levantou-se um novo faraó que não conhecia a história de José. A culpa é do novo faraó? Não repassou. Então, nós somos a geração da ponte, mano. Nós somos a ponte. Du, nós não somos começo nem fim de nada, cara. Nós somos a ponte. Mas parece que é uma muralha. Entendeu? Nós não fomos instituídos por Deus para ser ponte, para ser buraco, abismo, muro. A gente é uma ponte. Tem que transicionar isso. Entendeu? Sabe o que me deixa feliz no final de uma pregação? Não é ver se tem gente pulando, rodando, sapateando e a irmã cantar o hino de forró lá. Sabe o que me deixa feliz? É ver uma galera chorando. É um menino me abraçar no final do culto e falar, ô pastor, o que você faz aí é o que eu quero fazer o resto da minha vida, velho. Alcancei meu objetivo, entende? Eu passei. Estou passando. Como é que é aquela corrida que tem na Olimpíada, que o cara vai passando a bandeirinha para o outro? Bastão. Passei o bastão. Então, talvez, César, a gente não está passando esse bastão. A gente não está formando sucessores, né? Não está formando sucessores. Entendeu? Então, você toca bateria na igreja há 10 anos e ninguém aprendeu a tocar bateria com você, só tem você. E o dia que você ficar gripado, não tem bateria na igreja. A culpa é desses jovens que não querem nada com nada. Não, mano, ninguém falou para ele que tocar bateria é legal. Ninguém falou, você vi, amanhã eu te dou uma aulinha. Então, às vezes, César, é tipo assim, mano, defeito,
de filho é filho dos defeitos dos pais. Você vai reproduzindo e não é passado para a próxima geração. É mais ou menos bom aquilo que aquilo. Josué fez, né, pastor? Quando ele atravessou o Jordão. Ele tirou lá as pedras do rio e montou um monumento um memorial, para que a geração que viesse soubesse dos milagres que Deus fez. Nós não estamos deixando esse memorial. Exatamente. Cara, você que é da teologia, é triste as inscrições para uma escola teológica, a minoria ser jovem. A minoria ser jovem, entendeu? A minoria ser jovem. Por quê? Passou para eles uma ideia, primeiro lá atrás, que teologia ia te desviar, que teologia ia etc, etc, entendeu? Então, eu me lembro que quando comecei com essa ideia de estudar teologia, fui fazer bacharelado, essas coisas todas que a gente faz. Eu me lembro muito de pessoas criticarem isso. Poxa, você está falando para um jovem que quer ser pregador, que não é legal estudar a palavra? Como é que é isso? Entendeu? Então eu acho, Du, que se a gente levar de uma forma mais leve isso, entendeu? Não tem jugo? Tem, Jesus disse que tem. Não tem cruz? Tem, Jesus disse que tem. Mas em nenhum momento Jesus disse que é pesado. Ele disse que o fardo é leve, que o jugo é suave. Pega a tua cruz e siga-me. E é muito da hora porque Jesus não fala assim, pega a tua cruz e vai. Ele fala, pega a tua cruz e siga-me. Traduzindo, estou na frente. Vem seguindo que estou na frente. Quer andar sobre as águas, Pedro? Vem. Se afundar, estou aqui perto. Então, ele está ali para acompanhar. Mas, por outro lado, Du, eu percebo que há uma geração se despertando para isso. E quando eu digo uma geração se despertando, é geração de liderança mesmo. Pastores, pastoras, obreiros, igrejas. Não, tem uma galera que está se levantando e já fazia a diferença. Está entendendo que esse é o nosso tempo. A gente nasceu para esse tempo. Sempre teve isso, né? Parecia que vinha um esfriamento sobre a igreja e Deus levanta novas pessoas para que eu tenho andado pelo Brasil e eu conheço comunidades, igrejas, parede branca, parede preta, parede vermelha, igrejas que têm ministério de dança, igreja que não pode dançar, igreja que tem time de futebol, igreja que não joga bola, igreja de muita música, igreja de pouca música, etc. E tem uma galera fazendo a diferença nesse Brasil afora. Igrejas que realmente amam essa juventude, estão resgatando-os, estão os trazendo para perto de Deus. Você participa de retiros que o Espírito Santo vem e ele visita essa juventude com cura, com libertação. Então, quando a gente fala, essas nossas críticas ou reflexões, dá uma impressão de que a coisa está lá embaixo, está tudo perdido. Não, a gente só quer que melhore, né, Edu? A gente só quer que melhore, que seja melhor ainda. Deus está avivando o Brasil, Deus está avivando a juventude. E nós somos a próxima geração, né? Nós somos a próxima geração. Os que vêm aí depois de nós vão concluir a tarefa da grande comissão, meu irmão. O Brasil vai ser colocado de joelhos diante do altar de Cristo. Amém ou não? Amém. Glória. Fica a lição também, show. Pastor, fica a lição também, porque... para nós que lideramos grupos de jovens, às vezes o pessoal, e fica essa dica aí para você aí que às vezes se coloca numa condição quando vê um jovem errando, falando, que às vezes o pessoal fala para mim, você é mole demais, Dar. Você é mais duro que essa galera aí. Irmão, você sabe que é um jovem sentado do seu lado e fala, me ajuda, eu tenho um problema com pornografia e eu não consigo me libertar, me ajuda, líder, ora por mim, entendeu? Líder, eu tenho problema com bebida ainda. Porque hoje, pastor, a maioria dos jovens das igrejas não é filho de crente. Ou se veio do mundo. Exemplo ele não teve. E aí a gente às vezes se coloca numa condição de tipo assim, juízes do céu. Entendeu? Cara, vem cá, vamos lá. Um garoto, sei lá, 16, 17 anos te procura. Ele confessa para você que ele tem praticamente um vício, que ele não consegue se libertar e que ele tem uma dificuldade enorme e que ele já pensou até em suicídio. E você pergunta para ele, o que está rolando? Ele fala assim, masturbação, que é algo bem íntimo de um rapaz. E ele te chama para te falar isso. Esse cara não quer nada com Deus? Ele quer. Esse cara está vindo te procurar e contando algo íntimo dele, mas muito íntimo. Será que esse cara não quer nada com Deus?
Ou será que você não pode ver por um outro ângulo? O fato dele vir te procurar, o fato dele confessar isso, o fato dele pedir socorro, não quer dizer que ele ama a Deus, mas tanto que ele quer se livrar disso. Então, talvez na mesma proporção que a moça que dá trabalho para você na igreja. Na mesma proporção, o mesmo tamanho do trabalho que ela dá é o tamanho do amor que ela tem por Jesus. Tanto que ela não quer sair dali. Entende? Então imagina Deus com um chicote na mão, olhando para a anjada no céu e falando: hoje eu regaço com Davi, mas hoje eu rebento Davi. Não é possível que esse cara me faz mais uma caca. Hoje eu detono Davi. Deus vem com tudo. Quando Deus chega, pega Davi dizendo assim: que bem tenho eu além de ti? O que minha alma quer mais do que ao Senhor? Assim como a corça anseia pelas águas, minha alma tem sede de ti. Eu imagino Deus coçando a cabeça e falando: é difícil, hein, Davi? Entendeu? É porque eu sou muito... Eu sempre me coloco como Jesus agiria. Uhum. E quando eu vou para a palavra, nenhuma das atitudes de Jesus condiz com as que Expulsa. nós tomamos. Nenhuma atitude de Jesus expulsa. Nenhuma. Sempre puxa. Hoje o César pontuou algo muito interessante, a gente falando sobre Paulo, quando aconteceu o caso do afilhado com a madraça, e teve aquela... No primeiro momento, Paulo enérgico, peraí, mas depois ele vem... Peraí, vamos arrumar esse negócio aqui, porque é alma. Sim. Talvez você enxergue ali como um sujo, alguém indigno, mas Deus não enxerga dessa forma. Cara, hoje eu ouvi um negócio. Acho que eu nem vou falar porque o César vai pegar e vai pregar primeiro. Deixa eu anotar aqui. Mas, eu gosto de... quando Jesus ressuscita, ele fala assim para as primeiras mulheres que viram Jesus, né, que o viram ressuscitado. Deixa eu recomeçar. Quando Jesus ressuscita, ele fala para as primeiras mulheres que o viram ressuscitado: digam aos meus discípulos que eu os encontro na Galileia. Vírgula. Digam a Pedro. Então dá a impressão que Jesus sai andando, ele volta, fala: pera aí um pouquinho, vem cá. Fala para Pedro, tá lá, tá? Pedro, que negou, que aprontou. Fala para Pedro não faltar no próximo culto. Que estava envergonhado lá, né? Fale para Pedro. Lá em Marcos, capítulo 15. Fala para Pedro não faltar na próxima reunião, não, tá? E elas falaram, porque Pedro não faltou. Certo? E onde foi a próxima reunião? Eles estão na pesca. Aí você vai juntando os evangelhos ali, vai colocando eles em paralelo, e você vê Pedro dizendo assim: vou pescar. Disseram os outros: iremos contigo. Dos 12 apóstolos de Jesus, pelo menos 7 eram pescadores profissionais. Pedro está liderando, ele fala: vou pescar, tipo assim, deu para mim, os outros vão atrás dele. Eles estão lá, tentam pescar a noite toda, não pegam nada. Quando eles olham na praia, quem está lá? Jesus. Joga a rede para a direita. Aí eles pescam. Jesus está mostrando: está vendo o que eu posso fazer? Eu posso saciar vocês, eu posso sustentar vocês com o físico, eu posso dar a vocês o que vocês precisam, mas vem viver comigo. Aí eles vêm. Sai um para um cantinho para contar os peixes, o outro vai lavar a rede, fica só Jesus e Pedro na praia. Os dois vão caminhando um do lado do outro, e Jesus fala assim para Pedro: ô Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, velho. Você me ama? Não é assim, você errou por quê, você errou aonde, no que você errou, por que você fez isso, por que você fez, o que você merece. Não. Você me ama, Pedro? Se você ler o texto, você vai observar que Pedro fez 3 vezes a negativa. Não conheço, não conheço, não conheço. Jesus perguntou quantas vezes? 3 vezes. Então, mais tem Jesus para perdoar do que você para pecar. Nenhum pecado seu vai superar o que Jesus tem para liberar de perdão sobre você. Aí, Jesus poderia ter falado muita coisa para Pedro, perguntado muita coisa. O interesse de Jesus é: você me ama? Então você serve. Você me ama, Pedro? Final da conversa é Pedro dizendo assim: não vou nem falar mais nada não, velho. Vou nem falar mais nada não, cara. Porque eu não preciso falar. Tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Inclusive,
que eu te amo. O que esse tudo de Pedro quer dizer? A caca que eu fiz, o senhor sabe também. Tudo. O senhor sabe tudo. Inclusive sabe que eu te amo. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E o texto diz assim, Pedro ficou sem graça, né, envergonhado, constrangido de Jesus estar perguntando de novo, insistindo na pergunta. Eu fico imaginando a cena assim, Jesus pergunta uma vez, Pedro de cabeça baixa, Jesus pergunta a segunda, Pedro olhando para o lado, de repente Jesus bate no ombro de Pedro assim, aí Pedro tem que olhar no olho. Tu sabes tudo, eu não vou nem falar que se eu te amo, se eu não amo, tu sabes tudo, inclusive sabe que eu te amo. Aí Jesus disse para Pedro, então você serve. Entendeu, César? Então... E o mais interessante dessa conversa aí, pastor Elias, o senhor falando aí, parece que eu estou ouvindo o diálogo dos dois. Tá certo que, né, alguns estudiosos vão dizer que eles estavam falando em aramaico, mas o texto foi escrito no grego. Uhum. E no grego a pergunta de Jesus é: você me ama como eu te amo? Uhum. Aí Pedro provavelmente lembra da traição, lembra da negação. Uhum. Eu te amo, caraca, mas não como o senhor me ama. O que ele está me perguntando? Olha o que ele está me perguntando. Se eu sinto por ele o mesmo que ele sente por mim. Exatamente. Aí eu medito... E tem uma versão que Jesus pergunta assim, você me ama mais do que eles? Então, mais do que estes? Então... Ou seja, você me ama o suficiente para dar sua vida por mim como eu dei por você. E a vergonha de Pedro, cara, que há poucos instantes, há pouco tempo atrás, tinha negado. Eu falei... Não era mais fácil para Jesus fantástico, descartar Pedro, cara? Fala a verdade. Claro. Levanta outro. Claro. Moisés, em Êxodo capítulo 3 e 4, quando Deus está falando com ele ali, ele tinha matado o egípcio, tinha mentido, tinha fugido. 40 anos depois, Deus pega ele na sarça. Aí Deus fala, desci para livrar os filhos de Israel, porque o seu clamor chegou a mim. Tem um versículo que Moisés diz assim, Senhor, então envias quem has de enviar. Tipo assim, com certeza não sou eu. Envia quem o senhor... Legal saber dessa notícia. E aí, quem o senhor vai enviar? Você, Moisés. É você. O quê? Hã? Gênesis capítulo 32, né? Jacó está no val de Jaboque, luta com um anjo e pega para lá, pega para cá e dá uma chave de perna no anjo e um mata-leão e um UFC rolando. De repente o anjo fala, pera um pouquinho. Qual é o teu nome? Quem é você? Então, diante de Deus não tem máscara não, cara. Diante de Deus não tem máscara. Pode tirar a tua máscara e vir para o altar, né? Que Deus está ali para te ouvir. E é a única luta que o cara perde e sai ganhando. É de Deus, né? Não é gostoso? Não é gostoso saber disso? Maravilhoso. Ô Pedro, sabe o que eu mais queria saber, cara? Não é por que você fez, o que você fez, como é que foi, que hora que aconteceu, Pedrão. O que eu queria saber mesmo é, você me ama ainda? Você me ama, como é que é? Como eu te amo. Você me ama mais do que os outros, você me ama o suficiente para fazer por mim o que eu fiz por você, Pedro. E outra, né? Eles andaram com Jesus, parecia que eles amavam tanto e mesmo fazendo tudo isso. Exatamente. E descobriram que eles amavam mesmo. E eu falei para o jovem, você já quer descobrir o tanto que você ama Jesus? Pega uma faquinha e dá uma serradinha no dedo. Se você tiver disposição para ir até o final, você descobre tanto que você ama. Porque eles foi cerrado ao meio alguns. E Pedro disse na negação, né? Pedro disse, eu não conheço ele, né? De fato, Pedro estava certo. Não conhecia tanto, não. Não conhecia tanto. Ô pastor, eu ouvi uma história do senhor aí nas redes sociais e eu queria saber pessoalmente como que foi. É verdade que o senhor pregou numa igreja por enganado? Cara, aquilo foi inusitado demais, cara. Muita gente me pergunta assim, de onde vem essas historinhas que você conta na pregação? Você inventa? Tem umas que eu invento. Eu crio história, sou humorista. Crio história. Mas um monte de coisa acontece comigo, cara. É um negócio assim impressionante. Se você me convidar para a tua igreja, você pode ter certeza, o microfone pode falhar, uma criança pode gritar do nada lá no meio. Alguma coisa vai acontecer. Eu tenho esse negócio comigo. Eu tenho essas coisas. Já troquei esposa de pastor, quero agradecer ao pastor, sua esposa. Não é minha mulher, não. Não é minha mulher, não. De tudo você possa imaginar. Estava pregando numa cidade do Paraná, eu estou aqui pregando, palavra de Deus, e pá. De repente vem um diácono e coloca um bilhete assim, em cima do púlpito, em cima da minha Bíblia. Eu bati o olho, estava escrito assim, proprietário do carro, placa CKH1010. Decorou a placa? CKH1010. Como é que é? CKH1010. Eu não tenho culpa. Bateu o olho, leu aquilo e começou a rir. CKH1010.
desce. Tem como não rir, né, velho? A piada... Você sabe que o Cristiano Ronaldo fala que a bola procura o craque, né? Ele não está jogando bem, mas a bola vem no pé dele e ele faz o gol. Comigo é o contrário. A piada procura o palhaço, a piada encontra. Em Elias Fausto, de Elias Fausto, eu recebi um convite para pregar numa igreja e eu recebi esse convite por e-mail. Bem formal, por e-mail. Na época não era uma época de WhatsApp, etc. Mas eu recebi por e-mail. Fato venéreo, como diz o Paulinho Gogó, fato venéreo. O nome desse irmão é Alain, amigão meu hoje. Elias Fausto, São Paulo, eu moro em Campinas. Recebo o convite por e-mail. Igreja tal, evento tal, etc. e tal, pode atender, posso, pá. Ponto de referência. E o cara disse assim, o Alan disse assim: quando chegar na rua, vai ter um movimento, os carros ali, e nossa igreja está sem placa, porque ela está num processo de reforma, pintamos, não deu tempo de colocar a placa da igreja ou escrever o nome para esse evento com os jovens. Um evento de uma noite só. O senhor vai chegar, vai ver um movimento, é ali. Beleza. Partiu. Bora. Campinas, Elias Fausto. Quando nós entramos no bairro, eu já fui ganhando tempo. Desliguei o celular, peguei a Bíblia, chegamos, movimento, eu desço do carro, o irmão da porta vem e diz: Pai do senhor querido, tudo bem? O senhor que veio nos ministrar a palavra hoje, né? Falei, sim. Me conduz por uma porta lateral, corredorzinho, eu saio direto no altar. Esse aqui é o nosso pastor. Ô, pastor, prazer recebê-lo. Muito obrigado, querido. Dobrei o joelho, fiz uma oração, sentei. O pastor, irmãos, vamos ganhar tempo, está conosco. Nosso irmão que veio pregar a palavra do Senhor. Aí foi meu primeiro sintoma. Ele vira para mim e pergunta: qual é o nome do pastor mesmo? Falei, Elias Rodrigues. O pastor Elias Rodrigues vai nos trazer a palavra. Abri a Bíblia e mandei. Bora. Pá! Uns 25 minutos depois que eu estou pregando, lá na porta da igreja eu vejo um cara parado na porta da igreja fazendo assim, ó. Esse cara fala com o obreiro, o que tinha me recebido, o obreiro faz assim. O cara vem pelo corredor, chega no primeiro banco, fala alguma coisa no ouvido do irmão que está no primeiro banco, o irmão do primeiro banco faz assim. Eu falei, já entendi. A mãe do pastor morreu. Um irmão da igreja muito querido morreu. Deu zica. Ele sobe, vem até o altar. Eu estou aqui pregando. Ele fala aqui no ouvido do pastor, o pastor fala assim: meu Deus do céu! Falei, não. Morreu mesmo. Aquele momentinho ali, meus irmãos, vamos estar em pé. Até aqui é o que eu tinha para entregar. Tinha nada, faltava 1 hora para eu terminar a mensagem. A igreja está orando. Jogadinha de pregador que vive disso há muitos anos. Vou colocar a igreja em pé, a igreja vai orar, alguém vai falar no meu ouvido alguma coisa. Quem vem falar no meu ouvido? Esse rapaz. Paz do Senhor, pastor Elias. Eu sou o Alain. A igreja não é essa, não. Aí eu falei, oi? O senhor está na igreja errada, pastor, não é aqui, não. O pastor da igreja pega o microfone. Meus irmãos, conta para a igreja o que aconteceu. Só que aí ele explica. A nossa igreja também estava sem placa, em construção. Nossa. Nós estávamos esperando um pregador. Quem agendou, quem convidou o pregador, não veio no culto. Ele agendou e falou, pastor, um amigo meu vai estar pregando, etc. e tal. Então, rapaz, não veio no culto. Dá tão certo? A igreja está esperando um pregador que não vem. Eu chego, o irmão da porta está avisado. Está atrás o pregador. O irmão que veio trazer a palavra? Sim, sou eu. Me conduz para o altar, o pastor já passa a palavra. Então, irmãos, o pastor Elias, o senhor está aqui na igreja Casa da Bênção. E o senhor tem que pregar na igreja Madureira, Assembleia de Deus. Madureira, que é na esquina de baixo. Meus irmãos, eu vou pedir aos irmãos aqui a possibilidade de eu poder descer, acompanhar aqui o irmão Alain até a igreja dele
e dar uma satisfação lá aos irmãos, os jovens que estão nos esperando. Amém, meus irmãos? Todo mundo, um está rindo, o outro está saindo para fora da gargalhada. Meu Deus. Falei, tudo bem, pastor? O pastor disse, tudo bem. Para mim, ele diz, tudo bem. No microfone, ele fala, meus irmãos, os irmãos de Madureira são nossos amigos, uma igreja co-irmã. Vamos descer todos para lá, terminar nosso culto lá. Saiu na frente, chego lá na igreja, que eu era convidado, vou ao ouvido do pastor, conto toda a história de novo e falo, pastor, o senhor poderia me permitir só dar uma satisfação no microfone? Tem pessoas que vieram para me conhecer, para me ouvir, enfim. Claro, meu irmão, fica à vontade. Após o louvor da irmã ali, eu vou passar a palavra para o irmão fazer isso, tá bom? Ele fala isso para mim. No microfone ele fala, meus irmãos, nós estávamos aguardando o pastor Elias, houve um imprevisto, o pastor acabou indo em outra igreja, não vou dizer igreja errada, porque com Deus não tem coincidência, Deus é onisciente. Inclusive os nossos irmãos desceram para estar conosco. Quando a gente era do mundo, a gente ficava no carnaval até 3 horas da manhã. Agora são 9 e pouca, não está tarde não. Pastor Elias, eu sei que o senhor tem uma palavra para nós aí. Que Olha, top, hein? rapaz. Eu preguei em 2 igrejas. 2 cultos. Céu, E tem que ter outra mensagem no gatilho, porque os irmãos já ouviram a que eu tinha para essa. 2 cultos, 2 pregações. Nunca mais eu esqueci dessa história. O Alan é um amigão meu hoje. Isso aconteceu entre as igrejas Casa da Bênção e Ministério de Madureira, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Elias Falso. História verídica, história real. Que cena, mano. E tem muitas outras. Comigo acontece de tudo. Eu falei, a criança ri. Estava pregando em Brasília, num evento do Conselho de Pastores, e eu estou pregando, o mosquito vem, pum, dentro da minha garganta no palco. E os irmãos, aleluia, acharam que eu estava falando em língua. Gente do céu, parece que atrai, tem imã. Atrai, tem. Aí essas histórias acabam se tornando. Pastor, maravilhoso papo aqui. Benção, né? Muito bom, né? A pizza, Rapaz, realmente não chega, né? Já chegou, acho que já tá. Os 3 últimos convidados foi muito bom, incluindo o senhor. O podcast tem sido uma bênção, né? Eu tenho acompanhado, vejo pelo Instagram, vejo os cortes. Eu gosto muito de cortes, essas coisas, né? E eu acompanho vocês também, os testemunhos dos convidados aqui. Sim, tem sido muito... Mas a gente gosta desse bate-papo, pastor. É gostoso, é bom, né? É muito bom. O nosso público também gosta muito. Eles gostam. Os feedbacks que a gente tem depois é muito bom. Que legal. E a gente já está chegando aí a mais um final de um Fé Podcast. Eu gostaria de agradecer ao senhor, pastor. Foi um prazer ter o senhor aqui conosco. Que legal. Tá? Eu só vou... Você sabe que eu tenho medo de podcast, né, Du? Se você fuçar, em perdão do verbo que eu usei, se você procurar, você não vai encontrar eu participando em muitos podcasts. Eu fujo um pouco, né? Porque a galera, às vezes, está levando para um lado de debate, né? Não. Está levando para um lado de debate. Eu discordo, eu concordo, discordo, eu concordo, e eu não curto muito, não. Eu prefiro falar do que é bom, né? Então, com certeza, se a gente fizesse aqui um monte de polêmica, talvez ia render mais, ia dar mais ibope, etc. e tal, né? Pastor, fala aí dos erros que os pregadores estão fazendo, das coisas. Cara, eu prefiro. Melhor não. Eu prefiro vir falar bem dos meus colegas. Se eu for pregar lá, não sei na onde, alguém me perguntar, eu vou falar bem do outro colega. Eu prefiro ver o lado bom das pessoas, eu prefiro contar coisas boas dos outros colegas e etc. E cada um tem sua área, cada um está numa atividade que Deus direcionou, não é verdade? Aquele pastor que pintou a igreja dele toda de preto, ele deve ter orado por isso e Deus deve ter direcionado ele a isso. Aí o outro pintou toda de branco e que Deus o abençoe, porque Deus o direcionou a isso. O pastor que colocou um ministério de dança no altar da igreja dele, provavelmente o Espírito Santo que o está conduzindo a fazer isso, não é verdade? E vamos que vamos, eu acho que esse é o caminho. Agora, se querem comigo debate, polêmica, fofoca, comente os últimos escândalos, não.
Não conte comigo. No entanto, que hoje nós falamos do sistema capitalista religioso, né? Não foi nome específico, não foi denominação, nada não nos disso. faz bem, né? Não E também quando a gente fala do sistema, nós também estamos falando de nós, porque nós também fazemos parte do sistema. Também fazemos parte do sistema. Não dá para tirar, mas foi um tempo de aprendizado aqui, pastor. Ah, que porque a gente traz bastante coisa e tira muita dúvida aqui. Que legal. E foi muito bom mesmo, né, César? Du, ele tem uma linha, e eu concordo. Aqui o podcast é onde os apresentadores são alunos. E cada convidado que vem, nossa, nós aprendemos tanta coisa. Cara. Todo mundo tem um pouquinho para ensinar, né? Esse é o nosso. Nós Todos têm coisa. Ninguém sabe muito que não possa aprender Vai começar a e filosofar. sabe pouco que não possa ensinar. Começar a filosofar. Não é, Ele né? diz que Mas não é verdade? Ninguém é tão ninguém que não possa fazer nada por ninguém, né? É, exatamente. Esse filosofia. Cada um com seu cada um e que cada um não se meta no cada um Deixa de cada cada um dos outros. Ô, Du, deixa eu só dizer uma coisa, Du, que eu escrevi alguns livros, eu trouxe um aqui, depois vocês tiram 3 ou 1 aí, ou para o ímpar, para ver com quem vai ficar. Eu escrevi um livro baseado na vida de Jó, que se chama Quando Viver Dói. É exatamente falando dessas dores, das marcas que a vida deixa em nós. Jó teve cerca de 16 enfermidades diferentes no mesmo corpo, superou tudo isso, e antes mesmo de Deus mudar o cativeiro dele, ele disse: sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Então, eu vou deixar para vocês aí, depois vocês tiram para o ímpar esse livro, e quem quiser me procure nas redes sociais. É isso aí. Top demais. É isso aí. Tem uma câmera ali, pastor. Manda uma mensagem para o público aí. Deixa legal. Deus te usar agora. Que legal. Olha, eu queria dizer para você o seguinte. Está escrito em Atos dos Apóstolos, durante o sermão, dentro do sermão de Estevão, quando ele fala sobre vários personagens da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, Estevão vai falar sobre vários personagens da Bíblia. É o maior sermão que tem na Bíblia. E Estevão fala de tanta coisa, dos profetas antigos, dos juízes, dos personagens da Bíblia. Quando ele chega em Davi, que ele teria tanta coisa para falar de Davi, Estevão prefere dizer assim: e Davi serviu a Deus no seu tempo. Ou seja, durante o tempo em que Davi viveu, durante o seu contexto, durante a sua época. A gente falou aqui sobre vários assuntos, do sistema religioso, da dificuldade da juventude, da rede social, do avanço tecnológico. Resumindo, nós falamos do quê? Do nosso tempo, deste tempo. Nós somos inseridos neste tempo, nós nascemos para atuar neste tempo. Então, o que eu quero dizer para você, mano? O que eu quero dizer para você, garota? Sirva a Deus no seu tempo. Este é o tempo é este. Daqui a pouco você vai olhar para trás, você que hoje está com 12, 15, 16, 17, daqui a pouco você vai estar com 40, com 50, com 60, e o que eu fiz para Deus? O que eu fiz para a vida? Quando eu falo com esta geração, falando para acordar, é justamente para isso. Faz o teu melhor, estuda agora, busque agora, lute agora, corra atrás, coloque Deus em primeiro lugar. Entendeu? Faz logo, presta concurso, vai estudar, vai entrar na faculdade. Você tem chamado ministerial, mano? Vai estudar, velho. Vai comprar livros, vai comprar bíblias de várias versões. Troque um lanche por um livro. Troque um videogame por uma nova versão de Bíblia. Vai se preparar. Teu chamado é para música, vai se dedicar nisso. O teu chamado é para psicologia, é para arquitetura, é para sei lá que área. Vai ser o melhor na área que Deus levou você para atuar. Resumindo, como Davi, sirva a Deus no seu tempo. Este é o tempo. It's time! É o cara lá do UFC, né? It's time! Deus abençoe, pastor. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, né? Falando isso daí, fica aí para vocês meditarem em Eclesiastes capítulo 12. Cai exatamente sobre isso daí. Durante o tempo da tua juventude, nos dias da tua mocidade. É isso aí. Lembra do teu Criador. Lembra lá. Lembra do teu Criador. Depois que perder os dentes, vai ficar lamentando. Né? Não adianta mais. Falando lá, né? Lembra-te do teu Criador. As colunas já não aguentam mais ficar em pé. Aí eu podia ter feito, né? Este é o tempo. Este é o tempo.
Muito obrigado, pastor. Que honra. Deus que honra abençoe. poder estar aqui. Eu quero já agradecer aos nossos patrocinadores, Ultra Pizza, a melhor pizza da região, do Luz Eletricidade, Ultra Reequipe. Pizzas. Pensou em locação, Reequipe. Quero agradecer aqui meu amigo César, Alberto, o Isaac não está aqui hoje. Deus abençoe vocês. Eu fico por aqui em mais um Fé Podcast, onde os apresentadores aprendem com cada convidado. São alunos, né, César? Aprendendo alunos. com cada convidado. São alunos. Deus abençoe. Pastor Elias, satisfação muito grande ter o senhor aqui. Tá certo? Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado mesmo. De coração, gostei muito desse bate-papo. O senhor é muito divertido. As câmeras, elas não podem se mover? Elas ficam sempre estáticas? Não podem? Ele movimenta. Ele Você pode? Como Vai chama, mostrar como chama o mesmo, colega mano? ali? Como chama o colega ali para mostrar? Alberto. Não. O Alberto. Cadê, Alberto? Vem cá, Alberto. Vocês vão Mostra fazer isso. croque. Você que está aí do outro lado. Tem fundinho musical para o Olha aí, locutor gente. falar aqui, ó. Olha, gente. Olha Você a que croque, está aí do gente. outro lado. Eu vou passar por isso. Olha a croque, gente. Você que é um pastor Mano, das ele mostrou a antigas. croque, ele mexeu na câmera para mostrar Hein? a tua Você croque. que é um Cara, pastor o cara das falar que a gente não pode nem antigas. mexer na cadeira. Mano, Pode falar, ele pastor. mostrou a O croque. que mano. você faria se descobrisse que seu filho usa croques? Como você faria? É possível se libertar disso? Esconde o pé do- É esconde o pé possível do- Olha sair lá. dessa? O Deus que liberta do pecado também te Ele liberta mostrou a croque. da croque. Tô tentando achar. Ele já mostrou, mano. Ele já mostrou e tirou. Rico isso aqui, cara. Deus abençoe vocês, gente. Que honra estar aqui com vocês, viu? Sai daí. É isso aí, pessoal. Estamos chegando aí ao final de mais um Fé Podcast. Nosso próximo episódio aí, vamos receber o pastor Rafael Camargo, da comunidade Monte Carmelo Church. Tá certo? Tenho certeza que também vai ser um assunto de bastante aprendizado aí para nossas vidas aí, para o nosso coração. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.